Nessa quinta-feira, da quinta semana da Páscoa, nós vamos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, hoje dos versículos 7 ao 21. Convido você a se inscrever em nosso canal do YouTube, Padre Durvano. Nós estamos meditando no capítulo 15, um grande acontecimento da Igreja nascente, que hoje nós podemos chamar do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. Ontem nós ouvimos um pouco o motivo desta assembleia que reúne os apóstolos, os anciãos e outros discípulos, que foi a questão da circuncisão. Ontem nós ouvimos dizendo assim, por alguns judeus: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados. E ontem nós fazíamos uma reflexão crítica dizendo que a salvação ela não pode se limitar pela circuncisão. A salvação, que é dom de Deus, ela não pode ser impedida pela circuncisão. Depois de uma longa discussão, Pedro então ele levantou-se e agora ele fala aos apóstolos, que é o texto de hoje, dizendo assim: Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca o evangelho e acreditassem. É bonito ouvir ele dizendo que escolheu do vosso meio, nos remete também à carta dos Hebreus, né? Em relação ao sacerdócio. Ele é tirado do meio do povo para voltar ao povo, para se doar ao povo. E Pedro é um escolhido para evangelizar. E ele continua: o Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando corações deles mediante a fé. Pedro está dizendo assim, que o Espírito Santo ele age em todos. O Espírito Santo não tem limite de distinção entre eles, os não convertidos ainda, os pagãos e nós. Então, por que vós agora pondes Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Pedro já chama os convertidos de discípulos. E ele diz, ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Aqui está um grande centro da palavra de Pedro que ele dirige hoje. É pela graça do Senhor que nós acreditamos ser salvos. Pedro nos dá uma catequese. Pedro fala em nome da igreja. Quem nos salva é a graça. É claro que precisa também da nossa colaboração, da conversão, com certeza, mas tudo é graça e nós somos agradecidos por essa graça. Nesse momento houve um grande silêncio na assembleia, um silêncio de concordância com tudo que Pedro fala. Agora então é a vez de ouvir aqueles que vieram de fora, os missionários que trouxeram essa questão, Barnabé e Paulo. Então eles contam o que Deus realizou entre os pagãos. Paulo e Barnabé dão testemunho de como Deus, através do seu Espírito, usou Paulo e Barnabé para ser um instrumento no meio dos pagãos. Ouvimos Pedro, ouvimos alguns judeus, ouvimos Barnabé e Paulo, agora quem fala é Tiago. O apóstolo Tiago, ele confirma tudo o que Pedro falou. Olha que bonito, né? É assim que acontece os concílios, né? Pedro aqui é o nosso Papa, é Deus na terra. E Tiago, como um bispo, confirma o que Pedro disse. Ele também acolhe
os pagãos convertidos, porém ele prescreve algumas normas, que são estas: que evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Esse é um grande ponto do concílio. Diante da pregação de Pedro, não é mais exigido a circuncisão, porque eles entenderam que é graça de Deus que as pessoas se convertem, é graça de Deus a salvação. E a gente deixa aqui, na pessoa de Tiago, as recomendações para a gente viver melhor esse tempo da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.